Também este Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site, que vai entrar para você na tela, www.futura.org.br, está aí para você. Bom, estamos no auge do verão brasileiro, época em que as temperaturas facilmente passam dos 40 graus em muitas regiões. E por mais que uma pessoa goste do calor, ele afeta o nosso cotidiano e provoca uma série de efeitos na nossa saúde. Pode ser dor de cabeça, sensação de inchaço, pressão baixa e desidratação costumam ser algumas das queixas mais frequentes. Uma pesquisa feita pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo revela que quando os termômetros ficam acima dos 24 graus, os casos de mortes por infarto, por exemplo, sobem 11%. Em dias de forte calor, cuidados com a saúde são fundamentais para evitar mal-estar e desconfortos que podem prejudicar tanto a vida de quem tem que trabalhar, quanto os momentos de lazer de quem está de férias nessa época do ano. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre como cuidar bem da saúde para aproveitar o verão sem contratempos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Patrícia Davidson Hayat. E também com a gente o Marcelo Carvalho da Fonseca, que é clínico geral e gastroenterologista. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet. Tem duas formas de participar, você já sabe. A primeira delas é no facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui se encontra esse post onde você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aí sua questão, como você lida com o calor extremo do verão, se isso afeta a sua vida ou não, compartilhe essa história com a gente. Ou também pelo Twitter, no microblog, mande mensagens para o perfil @canalfutura. E você ainda pode ligar para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aí na tela para você. Enquanto você liga para a gente, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Quero começar ouvindo o Dr. Marcelo, que a gente sabe que quando aumenta muito a temperatura, né, o calor chegou, o verão chegou, a gente sabe que o corpo já começa a perceber algumas mudanças, né? Nem que não seja uma doença, algum problema extremo, você sente que você está um pouco mais inchado, ao contrário do inverno. Então fala pra gente um pouquinho dessas mudanças que o calor por si só já provoca na nossa vida, doutor. Esse calor principalmente nesse verão, que está mais quente que os outros verões, né? Está muito intenso. A sensação de sufocação, de sufocamento, o mal-estar é muito grande. As pessoas suam demais, desidratam, ficam doentes, se alimentam errado, bebem demais e tudo isso leva à desidratação. Bom, Patrícia, a gente sabe que alimentação e hidratação tem relação direta com a nossa saúde, principalmente nessa época de calor extremo. Então, aqueles cuidados básicos que muita gente não toma, tipo tomar água, por exemplo, né? Isso varia de acordo com o peso e altura da pessoa, ou todo mundo tem que tomar aqueles 2 litros que normalmente se fala por aí? Em relação à água, todo mundo fala assim, genericamente, vamos tomar 2 litros por dia. Existe um cálculo ideal entre 30 e 35 ml por quilo de peso da pessoa. Então, em média, se a pessoa tem 70 quilos, ela vai ficar por volta dos 2 litros de água ao dia. Mas isso varia um pouco de pessoa a pessoa, porque, claro, que se você faz um esporte ao ar livre, se você tem uma exposição de um trabalho que é ao ar livre, e você sua mais durante o dia, provavelmente a tua hidratação e a tua reposição desse líquido perdido com o suor vai ter que ser muito maior. E também se a pessoa pratica muita atividade física, principalmente ao ar livre, isso é fundamental, essa hidratação. É fundamental essa hidratação, né? Essa hidratação ela deve ser feita de hora em hora ou até com mais frequência que isso e principalmente com água. Muito cuidado com as bebidas que têm cafeína, porque essas bebidas favorecem a desidratação. Então, ficar bebendo café, ou então refrigerante à base de cola, ou refrigerantes energéticos, perfeito. Ou cápsulas estimulantes energéticas também, termogênicas, que a gente chama para gastar caloria. Muita gente usa isso, por exemplo, nas academias. Tem que tomar muito cuidado porque elas precipitam ainda mais a desidratação, que já é mais comum nessa época do ano, né? Bom, e além das bebidas com base em cafeína, também a gente sabe que muito hábito do brasileiro, a gente está até vendo umas imagens aí de pessoal na praia, curtindo o verão,
ali nas praias do Rio de Janeiro, fazendo exercício. Tem muita gente que passa o dia inteiro na praia nessa época do ano, né? Vai de manhã com a família ali, o seu isoporzinho com umas bebidas geladas, ou mesmo comprando dos ambulantes que estão passando na praia, e vão embora só quando o sol se põe. Isso é se expor muito para os riscos da saúde, né, doutor Marcelo? Se você só está ali bebendo, não está se alimentando direito, tomando sol o tempo todo, que riscos a pessoa se expõe nesse momento? As pessoas bebem muito e bebem muita cerveja, né? Bebem muito álcool com a intenção de hidratar e, na verdade, ela está se desidratando. O álcool desidrata. O álcool desidrata. É uma falsa ilusão de que o álcool vai hidratar. Uma boa fórmula é a pessoa tomar um copo de cerveja, uma lata de cerveja e também tomar água, na mesma proporção. Ou até água de coco, né? Água de que a gente coco, pode tomar água. na praia, né? Uma coisa que vale a pena lembrar é que as pessoas bebem as latas, né? Pegam e bebem a lata sem lavar a lata. E não se sabe que água que banhou essa lata. Que mão que manipulou esse gelo, né? Então tem muita doença que vem disso. A pessoa pega a lata e bebe direto. Normalmente é a mesma lata que pegou no gelo, que pegou no dinheiro, que pegou o troco pegou de quantas tudo, pessoas, do vendedor tudo. na praia. Eu acho até que é uma colocação super pertinente, porque inclusive o risco de contaminação, né, no verão e na praia, com aquilo que se compra, né, dos ambulantes, ou até o que se leva de casa e que de repente permanece muito tempo fora da geladeira, é um risco de contaminação, de intoxicação alimentar, né, que também aumenta muito no verão, né. Em relação à praia, eu já vi várias vezes, Patrícia deve ter visto também, você também, Cristiano, quando a gente está na praia, vendedores de crustáceos, de camarão, o camarão passava do lado, já estava azul, estava verde, cheio de salmonela. Então, a alimentação desse tipo de alimento, eu acho que deve ser evitada. Se alimentar na praia de crustáceo, eu acho que é uma coisa que deve ser evitada porque a conservação é muito mal feita, né? E comendo em lugares próprios, melhor. Bom, a gente pode começar, só estou tentando lembrar aqui de alguns lugares que você vê, né, na praia, no Rio de Janeiro principalmente, mas eu sei que em outras praias do Brasil também esse hábito, como já disse o doutor Marcelo, passa o vendedor ambulante ali com camarão, né, espetinho de camarão, aí passa outro com sanduíche, com muita maionese, né, com frios. E muita carne sendo vendida na praia. Tem também as esfirras, a comida árabe, isso tudo também precisaria estar ali muito bem refrigerado. Eu queria ver de você isso, quais são os riscos que a pessoa se expõe em comer esse tipo de alimento, sem saber a procedência, sem saber se de fato foram bem conservados. Então, perfeito, isso que eu estava comentando, né? A conservação, ela precisa ser em isopor, com bastante gelo, mesmo um isopor ou uma bolsa térmica não vai conservar durante muitas horas diante do calor que a gente vem sofrendo. E não é só aquilo que a gente compra na praia, mas aquilo que eu também trago da minha casa. Se eu estou levando um sanduíche na minha bolsa de praia, não é porque aquele sanduíche inicialmente foi feito com ingredientes saudáveis e principalmente fui eu que fiz. Eu que fiz, eu acho que eu estou seguro, eu né? Estou seguro, mas beber às 8 da manhã, eu vou comer às 5 da tarde. Isso, né? mas eu esqueço que sol. Exatamente. E as bactérias, elas se proliferam no calor, principalmente acima de uma determinada temperatura. Então, é um meio de, digamos assim, de proliferação muito rápida de bactéria. Então, muito antes do que aquilo iria deteriorar na minha casa, aquilo vai se deteriorar exposto à alta temperatura do sol na praia. Né? Doutor, e ao ingerir um tipo de alimento como esse, que pode ter alguma bactéria, que pode ter estragado ao longo do dia, que riscos a pessoa se expõe também? Pode ter um problema muito mais sério no estômago do que simplesmente ali um desarranjo para o dia, né? As gastroenterites, né? As gastroenterites são muito mais comuns no verão e no calor e são adquiridas ou pela água ou por alimento contaminado, né? E os sintomas normalmente são dor abdominal, uma dor tipo incólica, náusea, vômito, febre e diarreia, né? E a diarreia não deve ser coibida, não deve ser tratada nas primeiras 48 horas. É melhor a pessoa manter a diarreia, porque é uma forma do organismo expulsar as toxinas, né? E o que é fundamental é se hidratar bem. Beber muito líquido, tratar as náuseas, os vômitos, mesmo porque se a pessoa estiver vomitando muito, ela não vai conseguir nem tomar os remédios para tratar aquela bactéria. Então é preciso, inicialmente pode ser tratado em casa, mas depois se a coisa piorar, tem que ser levado ao hospital para tomar soro na veia. Todas essas gastroenterites são
causadas por alimentos mal conservados, contaminados, ou então água contaminada. Muito bem, e você de casa pode e deve participar aqui do nosso bate-papo, mande sua pergunta pra gente, sua dúvida, compartilhe sua história com a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone aqui do canal Futura, assim como já fez a Ana Cristina Sato pelo Twitter. Obrigado, Ana, pela participação. Ela diz que tem pressão baixa e pergunta, doutor, quais cuidados ela deve tomar no calor quando ela se sente ainda pior? Ana Cristina, você tem que se hidratar bem. E se você já tem pressão baixa, como uma porção de pessoas tem, você deve sofrer mais nesse calor, porque a desidratação tende a baixar mais a pressão, né? Tem muita gente que desmaia, tem síncope. Então, se você tem isso, você se hidratar bem e tentar usar alimentos mais salgados. É a única forma que você vai encontrar de poder manter a sua pressão. Ambientes ventilados, se hidrate bem e evite suar demais. Se você tiver qualquer infecção, as coisas que causam desidratação, e a desidratação vai causar hipotensão, né? E se você já tem hipotensão, isso vai se agravar. Hipotensão é a pressão baixa. Hipotensão é pressão baixa. São náusea, vômito, diarreia, sudorese excessiva e baixa ingesta de líquido. Então, se você evitar essas coisas, febre, se você evitar essas coisas e tomar bastante líquido e comer alimentos salgados que contêm sódio, a sua pressão vai se manter estável. Doutor, e aquela receita popular de quem sofre normalmente com pressão baixa, andar sempre com um sachêzinho de sal, colocar embaixo da língua, isso de fato funciona? Funciona. Hidratação e sal funciona para quem tem pressão baixa. Não em excesso sal, né? Isso a gente vai pro lado da alimentação, né? E até mesmo assim, se alimentar a cada 2, 3 horas. Às vezes a pessoa no verão, ela também vai emendando uma série de atividades, às vezes está correndo demais, está na praia, está fazendo exercício físico, ela não para se alimentar. E a questão também de você não se alimentar com uma certa regularidade também contribui para o nível de pressão cair. E por outro lado, doutor, a questão da hipertensão, né? Quem tem a pressão alta também sofre mais durante essa época do ano. Sofre mais pelo mal-estar, né? Pelo mal-estar que o calor provoca, não por outra razão. Mas aí, nesse caso, a pessoa deve evitar o sal, né? E fazer aquelas medidas normais de quem tem pressão alta, evitar baixar o peso, evitar sal, controlar a pressão, tomar medicamento, beber bastante líquido. Mas aí, nesse caso, não deve usar... Aí tem que evitar o sal. Aí tem que evitar o sal. Tem esse dado da pesquisa que a gente citou aqui no comecinho do programa, a pesquisa da Sociedade de Cardiologia lá de São Paulo, que aponta que quando sobe muito a temperatura, aí as mortes por infarto sobem 11%. Por que essa relação do calor com mais infartos, doutor? Com calor a pessoa perde muito líquido pela perspiração, que é a perda de calor pela respiração, perde calor também pelo suor e muitas vezes ingere pouco líquido. Então ela desidrata. Nessa desidratação existe uma vasoconstrição, ou seja, os vasos, as artérias se contraem um pouco. Olha, se essa pessoa já tem uma placa dentro da artéria dela e o vaso se contrai mais, a chance dela ter um infarto, dela ter trombose, dela fazer um AVC, é muito maior. Né? Especialmente se então, já foi hipertensa, né? Aí, pois se ela já foi hipertensa, já for diabetes, tiver doenças prévias, isso vai se agravar. Mas o mecanismo fisiopatológico é esse, é a vasoconstrição. Ou seja, passa menos sangue, na vasoconstrição passa menos sangue e, obviamente, menos oxigênio. Se passa menos oxigênio, a pessoa tende a ter um infarto, se ela já tiver uma condição prévia que possa ter isso, né? Tem uma outra questão também, a gente está falando de desidratação, né, com muita frequência. A desidratação a gente não repõe só com líquido. Existem vários alimentos também que têm um conteúdo de líquido muito grande. As frutas principalmente? As frutas, os vegetais, e tem alguns que têm um percentual bem alto de líquido, no caso até mais de 95%, 97% só de líquido, que é o caso da melancia, daquele melão laranja, de alface, repolho. Então são alguns alimentos que a gente
gente pode até... Maçã também, maçã, que é bastante consumida entre as crianças, principalmente, importante. Aipo tem um conteúdo de líquido grande, a berinjela. Então, tem alguns componentes que a gente pode dar preferência durante o verão, que também, juntamente com esse cuidado com os líquidos, vão evitar esse processo de desidratação tão comum. Falando em hidratação e desidratação, tem mais uma pergunta que chegou para a gente aqui do Antônio Ribeiro pelo Facebook. Obrigado, Antônio, pela pergunta. E ele conta para a gente que está de repouso por conta de uma cirurgia sem queimar calorias com exercícios. E aí ele está com dúvida. E aí, Patrícia, ele também deve ingerir 8 copos de água por dia? É a pergunta dele. Como eu não defini por número de copos, eu acho que ele deve fazer, por exemplo, o cálculo pertinente a... De acordo com o peso dele. De acordo com o peso dele, né? Ele não precisa adicionar nada mais além disso. E ele tem que tomar cuidado com a alimentação também que ele vai ter dentro de casa, até porque se ele não está queimando caloria nenhuma... Pode acumular demais. Pode acumular demais. Acho que é o maior risco que ele sofre. Agora, em relação à alimentação, Patrícia, a gente sabe que nessa época do ano as pessoas nem sempre sentem tanta fome, a gente já falou disso, né? Às vezes passam muitas horas sem se alimentar, mas por outro lado tem alimentos que não são tão indicados, né, de serem ingeridos quando está muito quente. Perfeito. Então, que dica a gente pode dar nesse naturalmente, sentido? pelo menos, a gente já tem esse freio interno de não comer tanto. Mas, às vezes as pessoas, por costume, acabam querendo comer coisas mais pesadas. Isso é bem contraindicado como hábito no verão. Claro que, eventualmente, tudo bem. Por que isso? Porque tudo que vai exigir um trabalho digestivo maior nosso vai fazer com o nosso corpo se mobilizar para gastar energia. E é um momento onde a gente tem que estar poupando energia. O corpo da gente, se a gente segurar um pouco o nosso gasto calórico, o nosso gasto energético, eu consigo conservar melhor a temperatura do meu corpo num nível estável, num nível bom e que não me prejudique em termos de saúde. É como se no verão meu corpo tivesse que estar trabalhando para manter uma temperatura ótima e ele não se contagiar ou se contaminar com a temperatura externa. Então, eu preciso poupar energia para esse processo. E a digestão muito lenta, com alimentos gordurosos, feijoada ou feijão que tenha carnes, comer carne vermelha com muita frequência, carne de churrasco, sobremesas feitas com creme de leite, leite condensado, muito açúcar. Então, isso requer muito do processo digestivo, é o que a gente tem que deixar de lado no verão. E também muito pão, muita massa, muito macarrão, que também tem muita farinha, isso também pode prejudicar um pouco a digestão. Isso também, principalmente quando é feito tudo junto e misturado na mesma refeição. Aí é pior ainda. Bom, em relação a viagens, a gente sabe que nessa época do ano muita gente aproveita o fim de semana para viajar, quem não está de férias, né? Ou mesmo quem está de férias tem grandes deslocamentos, seja de avião, seja de carro, seja de ônibus. Por que não é recomendado comer muito antes de viajar? Justamente por conta desse processo todo de digestão, que pode ser lentificado. Então, o ideal é que você possa, durante o trajeto, levar um lanche, principalmente se esse trajeto for durar mais de 3 ou 4 horas, que seria o prazo indicado para a gente comer, inclusive para manter a pressão estável durante esse período. Então, você faz uma refeição leve e leva um lanche para fazer durante o percurso. Muito bom. Cristiano, em relação, você comentou sobre viagem, né? Nessa época do ano, com esse calorão que está fazendo no Brasil inteiro, tem muita gente usando cachoeira, tomando banho em cachoeira, em rio, em açude. Talvez seja interessante nós comentarmos para não beberem água de cachoeira, de rio, de açude, né? As pessoas têm um hábito de pegar e falar assim, mas olha só, mas a água está cristalina, está limpinha, aqui não tem nada. Que aquela água, simplesmente, né, por não ver uma impureza quando pega um punhado ali, que estaria limpa. Não é própria para consumo sempre. Mas a bactéria é invisível, né? Então, assim como a bactéria do alimento, a bactéria da água a gente também não vê olho nu, né? Então, beber água só filtrada ou fervida, preferencialmente filtrado ou água mineral. Nunca beber água de rio, de açude, de lagoa, então, cachoeira. Se vai tomar esse banho de cachoeira, banho de açude, leve sua garrafinha de água ali que você sabe a procedência para não ter problemas mais tarde. Exatamente. Eu acho até que o mesmo vale no caso de você estar na praia e você tomar esses sucos, às vezes, que já são preparados e já vem naqueles... É aquele camarada que vende o suco... O suco que ele abre a torneirinha. Suco de limão que ele abre a torneirinha. Isso, que vem aquele latão do mate, do sal. Eu morro de medo Estava tentando lembrar o nome. Morro de medo latão, daquilo. isso. De latão não pode. E coisas que são tomadas na praia, por exemplo, bebidas com gelo, que você também não sabe com que água foi feita. Outro dia saiu nas redes sociais uma foto de um flagra aqui no Rio de Janeiro, que era exatamente sobre isso. Era o pessoal esse que vende o mate do latão, pegando água da torneira, que rega as plantas, que também não se sabe
se a água era filtrada ou não, para preparar o mate. Então, atenção você de casa antes de consumir qualquer coisa nas praias aí. A gente está quase chegando no fim do programa, a gente tem algumas perguntas que eu quero colocar ainda aqui na roda para os nossos entrevistados. O Carlos Amaral pelo Twitter. Valeu, Carlos, pela participação. Ele pergunta para o doutor se é normal sentir tonturas no calor forte, ele se sente muito aéreo nessa época do ano. Sem dúvida. A gente sente muita tontura pelo mal-estar, Nós não estamos habituados. A temperatura ideal seria 23 graus, né? Nós estamos chegando a mais de 40 graus. A sensação térmica é muito forte, né? É muito alta. É completamente normal, não existe nenhuma doença em se sentir tontura. É possível que haja hipotensão para quem está muito tonto, é possível que tenha hipotensão associada. Então é bom que ele olhe a sua pressão. Se for recorrente, então que procure um atendimento médico para verificar se não há um problema aí mais sério de pressão baixa. Mais uma pergunta aqui da Érica Reines pelo Twitter. Valeu, Érica. Ela quer saber da doutora Patrícia qual o lanche ideal para levar para a praia, já que a gente está aqui detonando tantos lanches que normalmente as pessoas levam ou compram. O que a gente pode dar de sugestão, então, para quem quer levar um lanchinho saudável e não ter problemas depois? Eu acho que, essencialmente, o que a gente tem que evitar levar para a praia são coisas muito perecíveis, como coisas feitas com maionese, com creme de leite, com molho branco, recheios de sanduíche que precisam de geladeira. Então, o ideal é levar biscoito, que é uma coisa seca, você não tem pasta para passar. Você pode levar fruta, você pode levar pacotes de biscoitinho, tipo polvilho, crackers, cookies, coisas que não requerem refrigeração. Ou mesmo você pode levar um sanduíche desde que você consuma na primeira hora que você estiver na praia. Você pode comprar coisas na praia, tipo picolé de fruta, água de coco, biscoito de polvilho que vende na praia. Então, isso tem um baixo risco de contaminação. Muito bom. A gente está quase chegando no finzinho do programa e quero aproveitar aqui e perguntar para o Dr. Marcelo em relação aos trabalhadores que têm que se expor, né, ao calor. Muita gente trabalha na rua, trabalha, enfim, exposto ao sol. De fato, a gente pode tentar pensar em prevenção nesse sentido, como se expor, já que tem que trabalhar, mas tentar não se expor demais. Se tem que trabalhar e não tem jeito de se proteger, o que tem que ser feito é usar boné, chapéu, alguma coisa para proteger a cabeça, sempre protetor solar, sempre com fator de proteção alto, né? E roupas leves e se hidratar demais. Se hidratar demais, uma das doenças que ocorre também muito na desidratação é cálculo renal, né? Porque a pessoa desidrata e acaba tendo menos volume urinário, urina menos e os cristais se juntam. Então a gente vê que nas épocas mais quentes do ano o índice de cálculo renal, de pedra no rim, é muito maior. Então são inúmeras doenças que acontecem. Então, se a pessoa se hidratar, ela se hidratar, cuidar da pele, passar protetor, roupas claras, ela pode enfrentar o verão sem problema. Em relação à alimentação, Patrícia, para quem tem que trabalhar exposto ao calor, exposto ao sol? Hidratação corriqueira, né? De hora em hora, fazer um bom café da manhã antes de sair de casa, levar um lanche para comer nos intervalos, se o trabalho não oferecer essa possibilidade. E acredito que essencialmente são os cuidados principais, mas tem que ser recorrente, tem que ser a cada 3 horas, no máximo 4 horas. Não é tomar um copo d'água de manhã e outro à noite, e isso não é hidratação. Não. Né? Tem que ser ao longo do dia, ao longo desse momento que você está transpirando muito para repor o líquido. Foi até importante você ter falado, porque tem muita gente que bebe 1 litro de água de manhã e o resto do dia não toma mais nada. Isso não adianta, você tem que fazer a reposição realmente frequente. E os exercícios, né? Evitar os exercícios naquele momento de sol intenso. Final de semana a gente vê uma opção de pessoas correndo na praia, caminhando exatamente na hora de pico do sol. Evitar aquele horário das 10 às 3 da tarde, né, que é o horário mais forte do sol. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, então quero agradecer ao Dr. Marcelo e a Patrícia por terem estado comigo aqui hoje no estúdio. Obrigado. Foi um prazer. Espero que a gente tenha contribuído para você se preparar melhor aí para curtir o restante do seu verão. Então, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar então segunda-feira ao vivo, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.